Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Toda terça-feira, uma live falando sobre investimentos, sobre planejamento financeiro e sobre mindset de riqueza, aqui no perfil Rico do Zero, no YouTube e também no Instagram. Então eu vou acessar aqui o Instagram, vamos começar também para o pessoal do Instagram. Olá pessoal do Instagram, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de terça-feira. Hoje falando sobre reserva de emergência. De vez em quando vocês vão me ver olhando para o lado, porque eu também estou ao vivo no Facebook. Então, para quem prefere assistir pelo Facebook, é só entrar lá na página do Rico do Zero no Facebook e assistir por lá, tá ok? Mas nós estamos aqui com foco também no Instagram. E hoje a gente vai falar sobre reserva de emergência. Qual é a importância de você ter uma reserva de emergência e como você faz para ter a sua, como você faz para formar a sua reserva de emergência. Então a gente vai falar bastante sobre isso. E hoje, especificamente, o meu papo é bem reto, bem direto, com todos aqueles que acreditam que não precisam de reserva de emergência. Seja porque acreditam que têm uma estabilidade no emprego, ou por ser servidor público, ou por já trabalhar muito tempo numa determinada empresa. E hoje, durante a nossa conversa, vocês vão ver que a reserva de emergência ela não serve apenas para reserva de emergência, não serve apenas como uma reserva de emergência. Peraí, gente, deixa eu ver aqui. Eu acho que não começou. Ocorreu um erro. Deixa só uns minutinhos aí, tá bom? Já vou. Deixa eu ver aqui. Peraí, rapidinho. Começar aqui com o pessoal do Instagram também. Pra gente poder começar, tá ok? Ocorreu um erro de transmissão. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tô sem internet. Vamos lá. Pera aí, rapidinho. Só um instante, pessoal. A gente já vai começar, tá ok? Ok. Foi. Acho que foi aqui no Instagram. Deixa só o pessoal se conectar. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal aqui do Instagram. Hoje a gente está online também na página do Facebook, Rico do Zero. Então, se você prefere assistir pelo Facebook, pode acessar lá a página do Rico do Zero pelo Facebook. Também vai ser muito bem-vindo. Se você não conhece a página, dá uma olhadinha lá. Tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Por que você precisa focar na formação da sua reserva de emergência? E como você faz para ter a sua, para formar a sua reserva de emergência? E como eu estava falando aqui pro pessoal do Facebook, hoje eu gostaria de falar bem especificamente com aquelas pessoas que acreditam que não precisam de uma reserva de emergência. Seja porque se sentem seguras nos seus empregos por ser servidor público ou por já trabalhar muito tempo numa determinada empresa. E hoje a gente vai ver que a reserva de emergência ela não serve apenas numa situação de falta de emprego, de desemprego, não. Ela tem várias outras funções. Ela serve para várias outras coisas. Inclusive para te dar tranquilidade, paz de espírito. Então, hoje eu gostaria de falar com essas pessoas que acreditam que não precisam ter uma reserva de emergência. Pode ser que não seja por conta da estabilidade, mas pode ser que você acredite que, se surgir uma necessidade, eu uso o cartão de crédito. Só que aí você está fazendo uma escolha, porque ao usar o cartão de crédito e você não sabe qual vai ser o tamanho da sua emergência, você vai se colocar na condição de estar pedindo crédito ao banco. E a administradora do cartão,
Você vai estar usando o cartão de crédito e vai se colocar naquela condição de pagar juros para a administradora do cartão. E esses juros, eles são, como a gente sabe, são abusivos. Então, seja o cartão de crédito ou cheque especial, não é uma boa alternativa para você usar como reserva de emergência. Por quê? Porque você vai se colocar na condição de endividamento, você vai estar se colocando numa condição de pagar juros para o banco. Ao passo que, se você escolhe formar e ter a sua reserva de emergência, você vai estar pagando juros para você mesmo. Você vai estar formando ali o seu capital, o seu patrimônio, aquele patrimônio que vai estar disponível para uma eventualidade, para uma necessidade, para te livrar de intempéries financeiros na sua vida. Tem também aquelas pessoas que acreditam que, se surgir uma necessidade, eu pego um empréstimo. Isso acontece muito no serviço público. O pessoal não quer guardar dinheiro porque acredita que a facilidade de crédito, né, a qualquer momento pode pegar um empréstimo consignado ou utilizar o cartão de crédito ou cheque especial para sanar uma emergência. Só que quando você se coloca também nessa condição de ter que pegar empréstimos para sanar uma necessidade, uma emergência, você também está se colocando numa condição de endividamento. Você não precisa disso. Você pode simplesmente se planejar, se organizar e estruturar sua reserva de emergência para as situações que demandarem essa verba. E a gente vai ver aqui durante a nossa live quando você vai utilizar esse dinheiro que você poupou, que você guardou para a sua emergência, para a sua reserva de emergência. O Luiz colocou aqui, Luiz, seja bem-vindo, colocou aqui, sim, acontece com muito servidor público. Isso mesmo, o servidor público ele acredita que não precisa de reserva de emergência. Para que reserva de emergência? Qualquer coisa eu uso cartão de crédito, ou pego o cheque especial, uso o limite do cheque especial, ou pego um empréstimo consignado. E o servidor público ele tem também a mania de fazer isso não apenas para as emergências, mas também para realizar projetos de vida. Então, por exemplo, vai fazer uma viagem, ele conta de usar o cartão de crédito. Ou então, pega um empréstimo para fazer uma viagem e aí se coloca numa condição de endividamento. Paga juros para o banco. Ao passo que se você se organizar, se planejar, você acaba colocando o banco para pagar juros para você. Colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, para pagar os seus projetos. Então, isso é possível, você pode fazer isso. Basta você querer tomar a decisão. O Luiz colocou aqui. Mas é uma péssima escolha. Com certeza, uma péssima escolha. As taxas de juros que a gente paga no cheque especial, no rotativo do cartão de crédito, são abusivas. E você está se colocando nessa condição de pagar esses juros para o banco, ao passo que você poderia estar trabalhando o seu patrimônio para colocar o dinheiro para trabalhar para você. Então, isso é uma questão de escolha. Tudo na vida é uma questão de escolha. Você escolhe colocar o dinheiro para trabalhar para você ou você trabalhar pelo dinheiro. E aí, quando a gente se coloca nessa condição de pegar empréstimo para sanar uma emergência, ou de usar o cheque especial, de usar o cartão de crédito para as emergências, ou até mesmo para a realização de projetos de vida, a gente se coloca justamente nessa condição, a gente toma essa decisão, a pior decisão que a gente poderia tomar para as nossas finanças, que é pagar juros para o banco. Então, se você aprender um pouquinho como gerenciar suas finanças e como estruturar sua reserva de emergência, que é o que a gente vai falar aqui hoje, eu vou tentar dar aqui o máximo de conhecimento possível para vocês, para que vocês consigam sair daqui com a base do que vocês precisam saber para formar a reserva de emergência de vocês, já é meio caminho andado. Até porque, dentro do meu método de trabalho, eu ensino que quando você está formando a sua reserva de emergência, você já está trabalhando para formar a sua carteira, a sua estratégia de independência financeira. Por quê? Pensa comigo, se você não utilizar o dinheiro da sua reserva de emergência, ela não vai continuar constantemente trabalhando para você? E você vai levar aquilo no tempo?
justamente isso. Então, quando você trabalha para formar sua reserva de emergência, você está concomitantemente trabalhando também para garantir o seu futuro, a sua longevidade, tá? O Luiz colocou aqui, o planejamento financeiro é tudo, com toda certeza. O brasileiro, ele não tem o hábito, não tem como cultura cuidar das finanças, organizar a vida financeira. Hoje em dia a gente está aí com os profissionais do mercado, está bastante disseminado, está todo mundo falando sobre educação financeira, então conhecimento tem aí as pencas na internet, basta que você queira se educar um pouquinho. E quando a gente começa a trabalhar mindset, educação financeira, o primeiro passo que a gente dá, após a gente organizar as nossas finanças, é montar a reserva de emergência. Isso porque quando você tem uma reserva de emergência formada, estruturada, ela te garante várias coisas. E aqui eu vou citar algumas, só para vocês conseguirem assimilar o quão importante é você ter uma reserva de emergência formada. Então, ter uma reserva de emergência vai te garantir não precisar pegar dinheiro emprestado com o banco, não pegar dinheiro emprestado com familiares. Então, se você tem um dinheiro guardado, você tem tranquilidade para fazer outras coisas, para arriscar mais, para investir em um determinado negócio, para trocar de carreira. Então, tendo uma reserva de emergência, você tem o quê? Paz e tranquilidade para fazer outras coisas dentro da sua vida. Além disso, a reserva de emergência, ela te dá segurança para que você não precise mexer nos seus investimentos de longo prazo. Então, é uma estratégia também de gestão de risco da sua carteira de longo prazo. Você ter uma reserva de emergência bem estruturada, bem formada, sólida. Então, é extremamente importante que vocês tenham essa reserva de emergência. Não fiquem achando, acreditando que o cartão de crédito, o cheque especial ou até mesmo os empréstimos servem como uma reserva de emergência, porque não servem. Quando você escolhe pegar dinheiro emprestado, você está escolhendo pagar juros por esse dinheiro que você está pegando emprestado. Isso quer dizer que você não está dando valor ao seu dinheiro, você não está dando valor àquele dinheiro que você ganha ali todos os meses. Se você cuidar bem do seu dinheiro, você vai aprender a colocar ele para trabalhar para você. Vai aprender a gerenciar bem os seus investimentos, o seu patrimônio e colocar eles no melhor investimento, no investimento mais adequado para cada um dos seus objetivos. E a gente vai falar aqui quais seriam os investimentos mais adequados para guardar a reserva de emergência. Pessoal, eu estou falando aqui, mas eu quero que vocês, se tiverem dúvida, coloquem no chat que eu vou responder com o maior prazer, tá ok? Então, o objetivo aqui é tirar as dúvidas de vocês, é ajudá-los a formar a reserva de emergência hoje, tá ok? Ou pelo menos iniciar a formação da reserva de emergência de vocês. E também abrir os olhos de vocês para a necessidade, para a utilidade da reserva de emergência. Outros pontos importantes que a reserva de emergência ela traz para vocês, né? Você para, né, de depender de empréstimos, como eu falei. Você pode focar na sua carteira de longevidade, porque você tem uma reserva estruturada, você tem uma reserva montada. Então, ela te dá tranquilidade. Eu acho que isso resume tudo. A reserva de emergência, ela serve para te dar paz de espírito e tranquilidade. Você sabe que se acontecer alguma coisa, você está preparado para isso. E não só na sua vida, mas pode acontecer com algum ente querido, alguma pessoa próxima de você que precise do seu apoio. E se você não tem uma reserva de emergência para auxiliar essa pessoa, muitas das vezes você acaba pegando até empréstimo para essa pessoa, emprestando um cartão de crédito para ela, e aí você não sabe se ela vai honrar com aquilo, você acaba assumindo aquela dívida, uma dívida de terceiros. Você acaba assumindo essa dívida. Então vamos lá, gente. O que é então a reserva de emergência? O que é, né? Para que serve essa reserva de emergência? A reserva de emergência é um valor
que você define como necessário para te proteger de emergências, de eventualidades durante um determinado período de tempo. Então, esse valor que você vai definir, qual seria o percentual ideal, ou qual seria o montante ideal para ter de reserva de emergência, e cada um tem a sua, e vai ser avaliado de acordo com o orçamento e com o tamanho dos gastos financeiros de cada pessoa, de cada família. Esse dinheiro ele precisa estar num local seguro, no investimento seguro, no investimento que proporcione liquidez para vocês. Então, a reserva de emergência é aquele dinheiro que você vai poupar e vai investir ou alocar ou guardar, como vocês queiram falar, num investimento líquido e seguro. O que é liquidez, Elaine? Liquidez é a agilidade e a facilidade de transformar um investimento em dinheiro em espécie. Então, quanto mais rápido vocês puderem transformar esse investimento em dinheiro em espécie para poder utilizar, mais líquido esse investimento é. Por exemplo, com a caderneta de poupança, vocês podem sacar a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer dia da semana. Isso quer dizer que a caderneta de poupança possui liquidez imediata. E é o único investimento no mercado que possui liquidez imediata. O Tesouro Selic, por exemplo, é um investimento com alta liquidez. Você pode solicitar o resgate em um dia e ter o seu dinheiro líquido no dia seguinte. Então, você consegue transformar esse investimento em dinheiro em espécie com muita rapidez, em apenas um dia. Isso é uma boa liquidez, é uma alta liquidez. Outros investimentos que a gente tem, que a gente vai conversar mais durante a nossa live, são os CDBs com liquidez diária. Então, normalmente você consegue também transformar esse investimento em dinheiro líquido ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Os fundos de investimento, fundo DI, que são fundos referenciados a um determinado indicador, você também consegue transformar esse investimento em ativo, né, em dinheiro em espécie, com o prazo de um dia, ou no mesmo dia, ou no dia seguinte. Então, isso é liquidez. Liquidez é a agilidade, a facilidade com que você consegue transformar um investimento em dinheiro em espécie para você utilizar. Além de liquidez, esse investimento da reserva de emergência precisa ser seguro. Ele tem que estar em um local seguro. E quando a gente fala de segurança, a gente está falando de segurança de crédito, né? Aquela segurança da instituição não te dá um calote na hora de devolver o seu dinheiro. Então, a gente precisa escolher um investimento que transmita essa segurança que a gente precisa. Então, quais seriam os investimentos que a gente poderia utilizar olhando para a segurança desse investimento? A gente tem o investimento mais seguro do mercado, que são os títulos públicos. E por que eu digo que são mais seguros do mercado? O mercado ele tem esse consenso. Por quê? Os investimentos emitidos, os títulos públicos que são emitidos pelo governo, eles são os únicos investimentos, os únicos ativos que são garantidos pelo governo. Então, o governo ele garante a recompra desse título. Se você precisar a qualquer momento, você pode resgatar esse investimento. E antes que o governo quebre, a gente fala muito, né? As pessoas falam muito, o Brasil não é seguro, o nosso Brasil, a economia do nosso país não é segura. Mas quando o Brasil quebrar, e se ele quebrar, e se isso vier a acontecer, provavelmente todas as outras instituições financeiras já vão ter ido para o saco. Então, qual é o investimento mais seguro? São os investimentos garantidos pelo governo. Então, os títulos públicos têm maior segurança no mercado, sim, tá?
Outra segurança que você tem são os títulos privados emitidos por instituições financeiras, como o CDB, com liquidez diária, que você também pode utilizar para compor a sua reserva de emergência. Os CDBs com liquidez diária, eles possuem a garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Então, esse fundo, ele garante um determinado valor, tá? Até o valor de 250 mil por CPF, por instituição financeira. Então, é concomitante, tá? CPF, instituição financeira, pelo período de 4 anos, até o montante total de R$1 milhão. É muita informação, mas não é difícil de entender. Você está assegurado dentro de um determinado banco ou uma instituição financeira até o valor de R$250 mil. É ponto. Você pode ter várias instituições, vários bancos onde você opera, onde você guarda o seu dinheiro. Cada uma dessas instituições, você vai ter direito a um montante assegurado de 250 mil, somando um total de R$1 milhão. Então, 4 instituições com 250 mil, você tem garantido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, durante o período de 4 anos. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, se a instituição que você estava investindo teve qualquer problema, né, e não honrou com compromisso com o seu investimento, aí você teve que acionar o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Então, digamos que o FGC te ressarciu no valor de 200 mil. Então, você não tem mais um montante de R$1 milhão. Você agora tem um montante total assegurado pelo FGC de 800 mil, até o período de 4 anos. Se você não tiver mais nenhuma situação em que você precise acionar o FGC, quando passar esses 4 anos do período em que você solicitou essa garantia, você volta a ter os R$1 milhão de garantia total de ressarcimento. Deu para entender? Ficaram com alguma dúvida sobre a garantia do FGC? Se tiverem com dúvida, é só deixar no chat, tá ok? Deixa eu ver aqui o pessoal do Facebook, se tá com alguma dúvida. Pessoal, é só colocar no chat, tá? Ok. Bom, então é isso. Então, esse investimento da sua reserva de emergência precisa estar num local que proporcione liquidez e segurança. Liquidez e segurança é o que você vai olhar, são as características que você vai buscar no investimento que você vai utilizar para compor a sua reserva de emergência. E qual seria o tamanho ideal de uma reserva de emergência? Como eu falei para vocês, cada caso é um caso, cada família é uma família. Cada um tem o seu valor de despesa mensal, mas como é que você vai fazer esse cálculo? Como é que você vai calcular o quanto você deveria ter de reserva de emergência? O tamanho da sua reserva vai ser proporcional ao nível de estabilidade financeira que você possui. Então, por exemplo, se você é servidor público ou se você acredita que você tem uma boa estabilidade no seu emprego, porque você está lá há muitos anos, não acredita que vai acontecer nada e tudo mais, você pode ter aí uma reserva de emergência de 4 meses. Então, no mínimo 4 meses. Então, você pega o valor que você tem de despesa mensal familiar. Por exemplo, digamos que a sua despesa total da família seja R$10 mil. Então, para ter uma reserva de emergência de 4 meses, você precisa de um montante de R$40 mil na sua reserva de emergência. Ela vai cobrir 4 meses de necessidades, de eventualidades. Pode ser que você use pouco? Sim. Pode ser que você nunca use? Também. Mas como eu falei, quando você está formando a sua reserva de emergência, ela já está compondo a sua reserva de longevidade. Então ela já está ali dentro da sua reserva de longevidade.
cuidando do seu crescimento patrimonial. Então, não fique preocupado de ter que utilizar esse dinheiro. Ele está ali para uma determinada emergência, para uma necessidade, para te trazer tranquilidade. Então, você não precisa ficar preocupado de precisar usar, ou ter que usar, ou querer usar. Às vezes, as pessoas não têm objetivos definidos, não sabem para que serve, por que estão guardando aquele dinheiro, e ficam na ânsia de usar aquele dinheiro que está guardado. E aí ficam buscando meios ou alguma coisa para utilizar aquele dinheiro que está guardado, mas não. Pense que aquele dinheiro está te trazendo tranquilidade, de você não precisar depender de banco, depender de financeira, depender de parente em casos de emergência. Então, ele é para te trazer paz, tá? E pense também que se ele não for utilizado, ele está lá aumentando o bolo da sua carteira de independência financeira. O Paulo colocou aqui, Tesouro Selic seria a melhor opção. Bom, então vamos lá. A gente está falando aqui do tamanho da reserva, né? Então, logo depois que eu terminar de falar sobre o tamanho da reserva, a gente conversa um pouco sobre os investimentos ideais para compor a reserva de emergência. Bom, então, se você tem uma certa estabilidade, você não precisa de uma reserva enorme, que abarque ali 1 ano, 6 meses. Você pode ter 4 meses de reserva. Se você é um seletista e está na batalha, tem um pouco menos de estabilidade, você pode fazer uma reserva de 6 meses. Até porque, dependendo do tempo de trabalho que você tenha, você tem lá o seguro-desemprego, e aí você pode, né, se acontecer o pior dos cenários, que é a questão do desemprego, você pode ainda assim lançar mão do seu seguro-desemprego. Então, 6 meses de reserva seria uma reserva ideal para um seletista. 6 meses dos seus custos mensais, dos custos mensais da sua família. Então, dando como exemplo novamente, a família que gasta aí, que tem uma despesa mensal de 10 mil reais, teria então que ter uma reserva de emergência de 60 mil. E se você é um autônomo, uma pessoa que trabalha por conta própria, que não tem uma renda fixa, que a sua renda é variável, você precisa trabalhar com uma reserva de pelo menos 1 ano. Isso porque você pode ter problemas com saúde, você pode ter problemas no seu trabalho, com aquilo que você trabalha, de não poder trabalhar durante um determinado período. Então, várias outras coisas podem acontecer. Perceba que a sua estabilidade é quase zero. Se você é um autônomo, se você trabalha por conta própria, se você é um profissional liberal. Então, você precisa trabalhar a sua segurança. Isso vai te dar paz, vai te dar tranquilidade para trabalhar naquilo que você tem que fazer, para se dedicar ao seu trabalho, para fazer mais dinheiro, para realizar mais na sua vida. Então, ter uma reserva, pensem que é a segurança de vocês. É montar um colchão de segurança para que você possa dar saltos maiores a partir de agora. Uma vez que a sua reserva esteja formada, você pode pensar em novos horizontes, pode investir em ativos mais voláteis, mais arriscados, pode escolher arriscar mais, ou até mesmo escolher realizar mais. Então, eu sei que eu tenho uma reserva de segurança aqui, qualquer coisa que acontecer, eu tenho a quem recorrer, a minha reserva de emergência. Então, eu posso investir num determinado negócio, né? Surgiu uma oportunidade de investimento um pouco mais arriscado, não sei se vai dar certo, mas eu estou a fim de investir. E aí eu posso me dar esse direito. Por quê? Porque eu tenho a minha reserva de segurança, ela está lá. Se acontecer alguma coisa, eu tenho a quem recorrer. Então é para isso que serve a reserva. E aí a gente falou qual é o tamanho. Então você vai olhar para o tamanho da sua reserva de forma que você olhe também para a sua estabilidade financeira. Então é a sua estabilidade financeira que vai dizer qual seria o montante ideal da sua reserva de emergência. E respondendo a pergunta do Paulo aqui, se o Tesouro Selic seria a melhor alternativa para compor a reserva de emergência, a gente tem, na verdade, 4 opções. E aí vai depender do conhecimento, vai depender do tamanho, né, do patrimônio de vocês,
do valor que vocês vão estar investindo todos os meses. Mas o Tesouro Selic é uma das melhores opções, sim. Então, mas quais seriam as 4 opções que vocês teriam para investir o valor da reserva de emergência? A gente tem o Tesouro Selic, que é o título mais seguro do mercado, porque ele é emitido pelo governo e é garantido por ele. Para você investir no Tesouro Selic, você precisa de um montante mínimo de R$ 106. Então, com R$ 106 você já consegue investir nos títulos do Tesouro Direto, nos títulos do Tesouro, através do Tesouro Direto. Você já pode fazer isso. Agora, se você não tem R$ 106, pode ser que esse seja um valor muito alto para você. Então, você pode investir através da caderneta de poupança, você pode guardar o seu dinheiro para reserva de emergência na caderneta de poupança, e aí, ao passo que você for juntando montantes de R$ 106 ou mais, você transfere para o Tesouro Selic. Você pode fazer isso também. Se você tem um valor maior para compor a sua reserva de emergência, você já consegue ter acesso a CDBs com liquidez diária que paguem 100% do CDI. Esses títulos são garantidos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Então, para compor a reserva de emergência, eles são interessantes. Eles possuem liquidez diária, ou seja, você consegue resgatar normalmente esse investimento no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, dependendo do horário que você solicita o resgate. Eles não têm aquela taxa de custódia que você paga no Tesouro Direto. Então, no Tesouro Direto, você paga aquela taxazinha de custódia para a B3, que é a nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil, de 0,25% anualmente. É uma taxa de custódia que é cobrada pelos serviços prestados de guarda, de coleta de informações, né, resguardo das suas informações através da Bolsa de Valores. Então, a Bolsa ela cobra esse 0,25% de taxa de custódia anual. Essa taxa ela é cobrada 2 vezes ao ano, então ela é dividida, você não paga 0,25 uma vez por ano, você paga de forma fracionada, 2 vezes por ano, você paga em janeiro e em julho, no primeiro dia útil de janeiro, primeiro dia útil de julho, você paga essa taxa. E esse valor que você vai pagar de taxa de custódia para a B3, quando você investe nos títulos do Tesouro Selic, eles precisam ter um montante de pelo menos R$10. Se for abaixo de R$10, o Tesouro não cobra. Ele espera acumular para poder cobrar essa taxa de custódia. E se você resgatar antes da data do vencimento, ou resgatar os cupons, se você investe em títulos com cupons, que não é o caso aqui, o Tesouro Selic não paga cupom, você também vai pagar essa taxa de custódia de forma antecipada. Então, mas o Tesouro Selic não paga cupom, então não é a questão aqui. Mas, enfim, o CDB, ele não tem essa taxa de custódia. Só tem o imposto de renda, como tem também no título do Tesouro Direto. No Tesouro Selic, você também vai pagar o imposto de renda quando você resgatar a sua aplicação em tabela regressiva. Como é que funciona essa tabela regressiva? Quanto maior o prazo que você deixar o dinheiro aplicado, menor será a alíquota do imposto de renda que você vai pagar sobre a rentabilidade. Diferente da taxa de custódia do Tesouro Direto, que é cobrado sobre todo o montante aplicado, o imposto de renda é cobrado apenas, ele incide apenas sobre a rentabilidade do seu investimento. Isso vai acontecer tanto nos títulos do Tesouro Direto, quanto nos títulos emitidos por instituições financeiras. Então, o CDB também paga imposto de renda. Mas como o CDB não paga a taxa de custódia, você consegue rentabilizar um pouquinho mais do que o Tesouro Direto. Então, olhando para a rentabilidade, o CDB é mais interessante. Por conta disso, é pouca coisa. Mas você já consegue rentabilizar melhor. E dentro do mercado hoje, a gente consegue CDBs com liquidez diária superior a 100% CDI. Então, se você tem aí, por exemplo, R$1.000 para investir todos os meses, para compor a sua reserva de emergência, você pode buscar um CDB com liquidez diária, pagando 106,
Eu já encontrei CDBs com liquidez diária de bons bancos, bancos médios, mas bancos seguros, pagando 110% do CDI. Então, é uma baita rentabilidade para o investimento de liquidez diária, que é aquele investimento, conforme eu falei para vocês, que vocês podem resgatar a qualquer momento. Então, é um excelente investimento para compor a sua reserva de emergência, caso o montante que você tenha para aplicar seja um montante superior a R$1.000. Você já consegue ter acesso a esse tipo de investimento. Outra opção que a gente tem, eu já falei três. Tesouro Selic, caderneta de poupança e o CDB com liquidez diária que paguem no mínimo 100% CDI. Se oferecerem para vocês um CDB que pague menos que 100% CDI, você nem conversa, tá? Por que você vai investir num título que te paga menos que 100% CDI se você tem um Tesouro Selic que te paga 100% da taxa Selic? Então não tem cabimento, não tem lógica. Então, se aquele título estão te oferecendo pagar menos do que 100% do CDI, você nem conversa, nem perde seu tempo, tá ok? E a quarta opção que vocês têm para compor a reserva de emergência é o fundo DI, ou são os fundos de investimento referenciados. Normalmente, esses fundos investem em títulos públicos, em títulos do Tesouro Selic. Mas qual é a vantagem de você investir através de um fundo de investimento que invista em títulos do Tesouro Selic, né? Títulos do Tesouro Direto? A vantagem é que a gente já consegue encontrar no mercado fundos, esse tipo de fundo, que não cobra taxa de administração. Então, você consegue investir nesses fundos sem pagar taxa de administração. Então, você consegue rentabilizar um pouco mais. Qual é o ponto negativo desses fundos? É que esses fundos comem cotas. Então, é uma característica dos fundos de investimento. Você paga semestralmente uma antecipação do imposto de renda devido. Então, de 6 em 6 meses vai ser cobrada ali uma alíquota, a menor alíquota, no caso, se for um fundo de longo prazo, é 15%, a alíquota de 15% sobre a rentabilidade daquele período. Então, você paga um come-cotas. Quando você paga esse come-cotas, consequentemente, o dinheiro que você tinha ali reduziu um pouco, né? Então, ele vai rentabilizar menos. Então, é questão de escolha, é questão de escolha mesmo, de você olhar o que te dá mais segurança, o que te dá mais tranquilidade. Outro ponto que vocês precisam saber é que o fundo não tem garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Então, se vocês escolherem investir através de fundos de investimento, se vocês escolherem compor a reserva financeira de vocês através de fundos de investimento, busquem fundos de gestores competentes, de administradoras conhecidas, né, bem renomados ou por indicação, que vocês sintam que tem uma boa administração, porque eles não são garantidos pelo FGC, tá ok? E também não são garantidos pelo governo. Então, só recapitulando aqui para vocês, para quem chegou agora, quais são as opções de investimento que eu tenho para investir a minha reserva de emergência. Então, você tem a caderneta de poupança, se o dinheiro que você tem para aplicar é um dinheiro muito baixo, então você pode começar com a caderneta de poupança. Você tem os títulos do Tesouro Selic, você tem os CDBs com liquidez diária e você tem os fundos de renda fixa simples ou fundos DI. Você pode utilizar também para compor a sua reserva de emergência. Então, são essas as opções, não tem o que fantasiar, não tem dor de cabeça, não tem nada disso, gente. Não tem para onde correr. São só essas 4 opções mesmo dentro do mercado para compor a reserva financeira de vocês. Então, escolham qual a que vocês se sentem mais tranquilos, a que dá mais tranquilidade para vocês, que gera mais segurança, e comecem a aportar, a investir para compor a reserva de emergência de vocês. Para investir, é necessário que vocês tenham a conta numa corretora de valores, tanto para investir nos títulos do Tesouro Direto, quanto para buscar bons fundos de investimento, quanto para buscar também CDBs com liquidez diária que paguem 100% CDI. Os bancos de varejo não vão oferecer essa opção para vocês.
tá bom? E normalmente também não vão ter boas opções de fundos para compor a reserva de emergência. Então, se vocês escolherem por uma dessas opções, eu recomendo que vocês abram a conta na corretora de valores. Escolham uma corretora e abram a conta de vocês. É muito simples, é tudo online. Você não precisa ir a lugar nenhum, perder tempo. Você faz do conforto da sua casa e tudo online. E começa a investir para formar a reserva financeira de vocês. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida quanto ao conteúdo até agora? Espero que eu tenha mostrado para vocês a necessidade, quanto é importante que vocês foquem na formação da reserva de emergência de vocês. Relembrando aqui que cartão de crédito, cheque especial, empréstimo não é reserva de emergência, tá ok? Quando você escolhe utilizar um desses instrumentos numa determinada situação de emergência, você está escolhendo pagar juros para o banco. Você está escolhendo não cuidar bem do seu dinheiro. Essa é a verdade. Você não está cuidando daquele dinheiro que você ganha todos os meses. Não tem mistério vocês investirem para formar a reserva de emergência. Se vocês tiverem qualquer dúvida na formação dessa reserva, desse primeiro objetivo financeiro, é só perguntar. Eu terei um enorme prazer em ajudá-los nessa construção de patrimônio, na construção da reserva financeira de vocês. Podem me mandar inbox ou deixar nos comentários das postagens que eu vou responder com enorme prazer, tá ok? Os vídeos ficam gravados também no YouTube, então vocês podem rever a nossa live e entender aí um pouco mais sobre quão importante é vocês focarem na formação da reserva de emergência de vocês. Deixa eu ver se ficou faltando algum ponto aqui. Onde investir, características, qual o tamanho ideal da sua reserva, quando utilizar a reserva, muito importante. Mas eu até já dei até um spoiler aqui, falei um pouquinho que muitas pessoas ficam naquela ânsia de utilizar, né? Eu poupei, quando é que eu vou usar a reserva? Quando é que eu vou usar a reserva? O objetivo é não precisar usar. E se não precisar, maravilhoso, porque ela está ali compondo a sua reserva de longevidade e você já está trabalhando para a sua independência financeira. Se você precisar utilizar, em que momentos que você vai utilizar essa reserva? Como o nome já bem diz, é uma reserva para emergências. O que pode ser uma emergência? Um problema com o carro, um problema dentro de casa, um problema de saúde, um problema na família, um problema financeiro. Então, uma coisa que realmente seja uma necessidade, uma urgência do momento, que você não possa se programar, se planejar para realizar. Isso é uma necessidade. E é nesses momentos que você vai utilizar aquele dinheiro que você poupou, que você guardou e investiu para sua reserva de emergência. Se não precisar utilizar, ótimo, maravilhoso, porque você já está trabalhando para a sua independência financeira, ao passo que você está ali aprendendo a acumular patrimônio e colocar o dinheiro para trabalhar para você, porque se você não usar, os juros vão continuar trabalhando ali, vão trabalhando ali dentro daquele conteúdo, daquele valor que você acumulou, que você investiu naquele ativo seguro e líquido para você, tá bom? Então, concluindo aqui, olá, Hanna, Tainá, Adréia, Reinaldo, Ingrid. Pessoal, eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. Andy Peixoto, Mister, Paulo, Edilaine, Maria, Fabielle, Luizinho, sejam todos muito bem-vindos aqui no Rico do Zero. O objetivo aqui é ajudar vocês a tomarem boas decisões financeiras, ajudar vocês a realizarem cada vez mais projetos financeiros na vida de vocês. E o meu objetivo como planejadora financeira é esse, é mostrar para vocês que existem vários tipos de investimento. Então, eu não sou adepta do investimento A, ou do investimento B, ou do investimento C. Então, o objetivo não é esse aqui. Eu acredito que os investimentos sejam ferramentas que, se bem utilizadas,
possibilitam que a gente consiga realizar mais com menos esforço. E é isso que eu tento passar aqui para vocês. Realizar mais, tendo menos esforço, utilizando a força dos juros compostos a nosso favor e não contra nós. Tá ok? Essa é a proposta do Rico do Zero e eu estou aqui à disposição para sanar dúvidas, ajudar, apoiar naquilo que vocês precisarem, quando o objetivo é realizar objetivos. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Foi uma live bem focada mesmo nesse ponto, na questão. Eu quero abrir a mente de vocês para a necessidade, para a utilidade da reserva de emergência. Aqueles que acreditam que não precisam de uma reserva, acreditam que podem usar o cartão, o cheque especial, o empréstimo numa necessidade. Entendam que isso é uma escolha, a gente faz escolhas a todo tempo e você pode escolher organizar as suas finanças, você pode escolher lidar bem com o seu dinheiro, trabalhar a educação financeira, investir com estratégia para realizar os seus projetos financeiros, ou você pode escolher amargar aí o endividamento de estar aí devendo a cheque especial, banco financeira, empréstimo, devendo a todo mundo para realizar os seus desejos, os seus objetivos financeiros e também compor a sua reserva de emergência. Então é a escolha de cada um. Eu estou aqui para ajudá-los a tomar boas decisões, a melhorar a escolha de vocês no que tange a realização de projetos e sonhos. Sintam-se muito abraçados, sintam-se muito queridos aqui no Rico do Zero e eu estou aqui para somar com vocês. O que vocês precisarem, eu estou aqui para ajudá-los da melhor forma possível. E, dito tudo isso, eu convido a todos para fazerem parte do canal Realização Financeira no Telegram. O link está aqui na biografia. No canal Realização Financeira, eu coloco áudios todos os dias. E os áudios são, sim, sobre planejamento, mindset de riqueza, sobre investimentos, tudo que eu entender que vai ajudar vocês de alguma forma a tomar boas decisões financeiras, eu vou lá e lanço um áudio para vocês. Porque o objetivo aqui é abrir a consciência, é gerar conhecimento, é fazer com que vocês consigam aprender mais e investir melhor a cada momento, a cada dia. Tá ok? Investir melhor sempre. Sabe por quê? Porque não é apenas questão de dinheiro, é sobre realização. Então, se a gente realiza, a gente é mais feliz. De ter dinheiro por dinheiro, poupar por poupar, investir por investir, não tem felicidade, não tem propósito, se você não tem um objetivo definido. E se você tem um objetivo definido e deseja realizar esse objetivo, a melhor forma de você fazer isso é através dos investimentos. E esse é o objetivo aqui, te mostrar que você pode e como fazer. Tá ok? Então eu espero cada um de vocês no nosso grupo Realização Financeira no Telegram, para que vocês já possam ter acesso aos áudios diários que eu mando lá no grupo. E aqui no Instagram, no Facebook, todas as minhas redes sociais estão abertas e disponíveis para cada um de vocês. E muito em breve nós teremos o primeiro episódio do podcast Rico do Zero, com estudos de casos, com estratégias de investimento focada na realização de um projeto específico. Então fiquem bem ligados, porque está saindo do forno aí, vocês daqui a pouquinho vão ter acesso a esse podcast maravilhoso, que eu estou fazendo com muito amor e carinho, para que vocês tenham acesso a estratégias de investimento focadas na realização de projetos específicos. Tá ok? Forte abraço a todos, pessoal. Espero que eu tenha atingido aí a expectativa de cada um de vocês. E nós nos vemos amanhã falando um pouquinho sobre estratégias de investimentos em ações. Então, como é que você começa a investir em ações sem ser um expert em finanças? Como é que você pode começar a investir sem que você não saiba tanto assim sobre investimentos, sobre o mercado financeiro? Saiba que você pode, e amanhã, às 20 horas, eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem fazer isso. Tá ok? Então, estou aguardando cada um de vocês lá no canal
Rico do Zero não. No canal Realização Financeira no Telegram e na nossa live de amanhã para a gente bater um papo bem legal sobre como começar a investir no mercado de ações. Mesmo se você não sabe nada, mesmo que você não seja um expert em finanças, tá bom? Um forte abraço a todos, tenhamos aí uma excelente noite, um excelente final de noite e nós nos vemos amanhã com mais um pouco de conteúdo de educação financeira para vocês. Um forte abraço. Muito obrigada. Pessoal do Facebook, obrigada pela presença e nós nos vemos amanhã. Tá ok? Um forte abraço.